A maioria dos episódios apresentará resolução espontânea e completa em até 3 meses, 75% dos casos. Esse é o tempo máximo que a orelha média se recupera, que reabsorve aquele líquido. Porém, 30 a 40% das crianças terão episódios recorrentes e cerca de 5 a 10% apresentarão manutenção desse episódio por até 1 ano. Agora imagine uma criança de 1 ano que teve 2 otites seguidas, passou um tempo de 4 a 6 meses sem escutar adequadamente, com líquido acumulado na orelha média. Ou seja, numa fase que ela precisa escutar super bem para conseguir assimilar fonemas diferentes, padrões fonológicos que permitirão com que ela fale. Agora, a presença de secreção em orelha média persistente vai diminuir a mobilidade dessa membrana, que é a membrana timpânica. Além disso, vai servir como uma barreira, tá certo? Na condução do som para esse órgãozinho, que é a cóclea. Então, tanto a otite unilateral é danosa, como a bilateral também. Ao menos 25% dos episódios persistentes de otite média aguda, ou seja, acima de 3 meses, podem estar associados à perda auditiva, não só temporária, mas que persista por mais tempo, problema vestibular, de equilíbrio, piora na performance escolar, problemas comportamentais, desconforto na orelha e além de diminuição da qualidade de vida. Aí quando essa secreção fica muito persistente, ou seja, acima de 3 meses, que é aquele período que a gente entende que a orelha média ela vai conseguir drenar e reabsorver esse líquido, quando ultrapassa 3 meses e o líquido ainda persiste, a gente pensa realmente na alternativa cirúrgica, que seria a timpanotomia. Mas antes de pensar em cirurgia, vamos entender quais são os sintomas que a gente pensaria em otite média aguda. Em bebês que não conseguem verbalizar, a gente pensa no quadro de otite média aguda, a gente suspeita quando há um choro frequente, principalmente à noite, febre e às vezes vômitos. Nos maiorzinhos já vai referir dor de ouvido, sensação do ouvido tapado, de líquido no ouvido. Mas tem aqueles que não referem nada e mesmo assim a gente acaba suspeitando de otite. Por conta de que fator? Pelo comportamento auditivo. A criança que começa a falar muito ou então períodos de disfluência, fica em momentos com a gagueira transitória, ou então estava muito bem na produção da fala, um neném que já estava com o processo de lalação, mamá, papapá, falando sílabas e começa a fazer grunhidos, faz acender sempre a nossa suspeita da otite média aguda. E depois que a gente suspeitou, depois que a gente chegou no diagnóstico de otite média aguda, tratou, a gente precisa fazer mais algo para aquela criança, a gente precisa ter uma atenção a mais. Aquela criança que teve um quadro de otite média aguda precisa, após concluído o tratamento, fazer o exame audiológico, verificar como foi a recuperação desses padrões auditivos. É muito importante, porque uma limitação pequena e transitória da audição nos primeiros anos de vida pode sim afetar como está ocorrendo aquele processamento auditivo a longo prazo, como foi a interpretação daquele cérebro em relação à aferência, a como o som chegou e como está sendo interpretado. Porque imagine a criança que está formando essas memórias em relação aos padrões fonológicos. Então ela está absorvendo toda a informação e simplesmente uma orelha não funciona bem. E ela ficou de 4 meses até 6 meses com aquele líquido no ouvido. Já pensou como é muito danoso para aquele cérebro que está em plena formação? Então essa criança a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então toda criança que teve um quadro de otite média aguda, não só criança, adulto também,
Precisa realizar um exame audiológico posterior para saber, primeiro, se houve a recuperação completa dos padrões auditivos e como é que está a mobilidade da membrana timpânica, como é que está todo o desempenho, o desenvolvimento daquela criança, tá certo? Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a otite média aguda. Então, não menosprezem o sintoma do seu filho. Se ele está repetindo muito o que, procure, liga a luz da suspeita que o seu filho pode estar diante de um quadro de otite média aguda, já que vimos que é muito frequente.